Boa noite, gente. Estamos aqui no episódio 9 de Pode Isso, Kardec, com dois convidados especiais hoje. O Joaquim Lemes, né, Joaquim, que vai coincidir com o Dia das Crianças, a gente vai bater um papo com ele. E o Rodrigo Leite, que é advogado e evangelizador infantil no Cefa. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal em casa. Rodrigão, obrigado pela presença, viu? Imagina, é um prazer estar aqui. Sinta-se à vontade para se apresentar, para falar quem é você. Rodrigo Leite, advogado, evangelizador e etc. Depois você vai falar também. Eu costumo dizer que eu sou evangelizador por profissão e advogado por diversão, né? Porque trabalhar com o mestre é sempre a nossa prioridade, né? E aí, de quebra, ele dá condições pra gente fazer outras coisas e viver a vida, né? Exatamente. E bônus hora dobrado. Evangelizador, pra você que tem vontade aí, eu ouvi dizer que é bônus hora dobrado. Quantos anos já nessa, Rodrigo? Gente, eu tô aqui tentando achar uma função no meu celular, vocês me desculpem, tá? Mas nós estamos batendo porque é tudo novo hoje. Casa nova. Olha, evangelizador mesmo, infantil, desde a época do Kardec Rio Preto, né? Que eu fui convidado pelo Milia. Seu Milia, o Joaquim conhece o seu Milia, né, Joaquim? Milia, do Kardec Rio Preto. A ser estagiário dele, né? Só que ele já sabia, né? Com a experiência toda na época, décadas, né? De evangelizador infantil. Ele já olhou pra mim e falou assim, esse vai entrar de estagiário e vai ficar. Você sabe que o seu Milia, eu não chamei de seu Milia, né? Não? Eu chamei de referência. Referência. Ai, com certeza ele é. Referência. Tudo bem, com certeza ele é. Então, vamos contar aí 2013, 14 pra cá, faz tempo já, né? Eu fui pra levar meus filhos, né? Na época eu só tinha o Renato e o Rafael. E aí acabei ficando. Agora tem o Raul. E agora tem o Raul. Raul, bebê da pandemia, né? Mas ele... Fique em casa e faça um bebê. Nasceu na pandemia, no lockdown, é incrível, né? Eu falo que é alienígena, né? Que esses espíritos que reencarnaram no lockdown, e é o seguinte, ele é de 3/4, Corona Day 17/3, né? Caramba. Então ele, assim... Nasceu no auge, né? Então ele já sabia que ia acontecer isso, né? E você, Joaquim, quem é você? Presente-se, fala o que você faz da vida, quantos anos você tem, quem é seu pai, sua mãe? Meu pai é o Gustavo, ele... E você faz o que da vida? A mãe, né? Sua mãe fica com ciúme, falou da mãe. Quem é a mãe? A Giovana. Ah, então tá bom. E você faz o que da vida? Um monte de coisa. Fala pra gente, você estuda? Sim. Então tá bom, onde você estuda que a gente já vai começar a mandar pergunta pra você, cara. Eu estudo no SESI. Então tá bom. E ele faz evangelização infantil lá na Associação Espírita Allan Kardec, né, que é coordenado esse departamento pelo nosso amigo Marchiori, quem eu mando um grande abraço aqui. Né? Especificamente ele está na salinha do tio Marco, né, e da tia Mel. Mas fica um abraço aqui para todos os E lá no Cefa ele já teve aula comigo. Já foi, lá no Cefa você é aluno também. Quem não foi aluno do Leite? Já teve aula comigo. Vamos mandar um abraço para os nossos seguidores, pedir o pessoal para te assinar, fazer essa cabeça melhorzinha que a gente começou atropelado. Fala, Joaquim. Inclusive essas duas aulas que eu tive lá no Cefa com o tio Leite foi com o meu primo, Pedro. Com o Pedro. Que bacana, gente. Convidados especiais hoje. E queremos mandar um abraço para o nosso patrocinador, a editora Gabriel Martins, né, que a gente já deixa aqui na tela para vocês. E o convite para nos seguirem no YouTube e também no Instagram, nos nossos canais, que é Pode Isso Kardec. Isso aí, muito obrigado à editora. A gente vai falar um pouquinho mais da editora, mas desde já convidar você para conhecer mais os títulos da editora Gabriel Martins, uma editora espírita, lá do nosso amigo Newton Stuck, de Neves Paulista. Um abraço para o Newton. Um grande trabalho. Um grande trabalho, que nos apoia desde o começo, e apoio dentro da doutrina espírita não é fácil conseguir. Então a gente tem que reconhecer o valor da editora Gabriel Martins, que está conosco desde o começo. Exatamente. E hoje acho que as pessoas já perceberam, né? Nós estamos aí perto do Dia das Crianças. Sim. E é um programa especial com o tema das crianças. Por isso que nós trouxemos o evangelizador e uma criança para falar conosco sobre esse tema. E o Joaquim já quer falar, ó. Vai, Joaquim, manda. Manda, o que te preocupa nesse momento? No Dia das Crianças não vale falar que é presente. Joaquim, o que é ser espírita? Ser espírita é ser de uma religião como se você acreditasse em uma coisa específica, como
é diferente você ser católico, ser cristão, que ser... Enfim, você... Vai, finaliza. Se você ser de uma religião, mesmo se você não for de nenhuma religião, você pode ser cristã, que é como se você não for de nenhuma religião, mas fosse de uma religião. Tá, tio Leite, agora arremata isso aí pra gente. Isso. O que é ser espírita? Bom, ser espírita é ser o futuro de todas as religiões, né? Eu gostei muito do que o Joaquim falou, porque assim, a gente não ter religião é impossível, né? Porque religião é religar a Deus e não a instituição, né? A gente confunde, Joaquim, a religião com o centro, a casa espírita, a igreja, com o que é religião. Religião é religar-se a Deus. E o que a gente tem um pouquinho de diferente é espiritismo, porque a gente estuda o espírito, o nosso espírito, imortal, e reencarnações, né? Que é o único ponto que às vezes a gente não concorda muito com nossos amigos de outras religiões, né? Nossa escola tem amiguinhos que não são espíritas? Tem de tudo que é religião. Tipo, fala uma religião. Católico. Católico. Tem 5 na minha sala só. Você sabe até o número de quantos tem. Evangélico. De evangelho tem. E que bom, porque a gente pode conviver Sim. com outras formas de Com a pensar, né, diversidade, Beto? A gente que é muito pode importante, conviver lógico. com outros pensamentos e saber respeitar quando alguém pensa diferente da gente. Porque eu acho que é que tá o X da questão. Acho que você pode ser o que você quiser, você só não pode ser chato. E eu sou Isso. o único espírita de lá. É o único. Já- Joaquim, único. vamos Vai ver se se acostumar. aprendeu lá contigo. Por que é cristão? Se não souber, pode falar, não sei, É. não tem problema. Sim. Não sei. Você lembra de Jesus? Qual que é o segundo nome dele? Jesus Cristo. Entendeu? Tá, Cristão de Jesus Cristo. Mas, E ele tá em todas essas outras religiões, católicos, evangélicos, não estão? mas ele que tinha que ser o cristão, porque a gente é um cristinho do cristinho mesmo. Mas ele é o cristão mesmo, aquele enorme. Exatamente esse. Mas Essa eu vou assim, usar na aula. ó, todo mundo que acredita em Cristo é cristão. Todas as religiões que acreditam em Cristo são religiões cristãs. Entendeu? O Espiritismo também é cristão. Sim, sim. E a religião, Beck? Peraí que eu perdi um pouco a linha agora. A doutrina espírita é uma religião? Sim, uma doutrina científica, religiosa E filosófica. e filosófica. Sim, porque existe muito essa corrente por aí. Não é religião, é religião, é religião. É religião. É religião. É religião enquanto instituição, porque tem que ter uma instituição. Religa, né? Até Sim. Mas E- o Kardec fala que é religião na revista Espírita, não me lembro a edição, mas eu já postei isso. Kardec fala que é religião na revista Espírita e a FEB recomenda que nós passemos a dizer que é religião. Inclusive, ela fez uma campanha no ano passado. Foi o ano passado o censo? Ou foi esse ano o censo? Foi o ano passado. Foi o ano passado? Esse ano Ela saiu o fez resultado. uma campanha nas redes sociais. Quando baterem a sua porta e perguntarem a sua religião, diga, Exatamente. sou espírita. Ou seja, a FEB está recomendando aqui dizer que é religião. Então é religião, lógico que é religião. as pessoas podem até confundir espiritar com espiritou, porque espírita é uma religião e espírito é como se fosse o ser pensante do cérebro, do corpo. Isso, ser pensante, eu Ser gostei pensante, dessa, hein? eu gostei Bacana, também. é isso mesmo, né? O espírita Muito é bom. o espírita. Muito bom. Vamos lá então para as Vamos nossas às perguntas. perguntinhas? Vamos lá. Vou perguntar para o Rodrigo. A quem você quiser, manda bala, joga Tá. no ar. Vamos para o Rodrigo, então, ele que já está aí É. desde Pode ser para ele. faz tempo que ele está evangelizando. Rodrigo, verdade que criança até 7 anos vê espíritos? É por isso que tem o amiguinho imaginário? Bom, isso é explicado por Emmanuel, né? E em que até aproximadamente, não é o dia do aniversário, óbvio, né? Como nada na natureza é o dia certo, a primavera, Uhum. verão. Então, até o 7º ano de vida, o espírito ainda, vamos falar, tá um pé lá e outro cá. Como? É. Como? Você não Tá um ter, pé o lá e espírito outro cá. não terminou de reencarnar. Então, por exemplo, você tá no seu corpo, reencarnado, Eu tô tudo 7 certinho. anos, e aí? Eu terminei ou não terminei? Você tem amiguinho virtual? Sem ser do Imaginário? celular? Imaginário? Você Sei vê... sim, imaginário? Você vê? Não, Ou você não se lembra? acho que eu não O Renatinho, lembro. o meu filho, que hoje ele tem 13, ele tinha um amiguinho que chamava Endo.
E aí ele ficava brincando com o Endo, assim, porque ele é o primeiro, só tinha ele na casa. E o que você tá fazendo, filho? Ah, tô brincando com o Endo. Até o dia que ele chegou e falou assim, filho, cadê o Endo? Aí ele foi embora, ele disse que ia reencarnar. O Renato falou isso. Sério? Já tinha A minha contado, filha cara. fala de amiguinho, mas não falava, né? Que ela brincava, tava brincando com o amiguinho, conversava. Mas é totalmente natural, né? Totalmente natural. Pode ser da infância? Pode ser, claro. Pode Então, ser fruto da imaginação também. Pode ser fruto da imaginação e pode ser realmente conversar com espíritos, porque Então- existe a explicação espírita, né, de que o espírito ainda não completou a sua reencarnação, portanto, ele ainda tem uma tendência de ver espíritos, Então, ter amiguinhos imaginários. quando essa criança estiver em casa falando pro papai e pra mamãe que ela tá vendo um amiguinho, que ela tá falando o nome de alguém que não tá na sala, papai e a mamãe pode ficar tranquilo que não tá ficando doido não, né? Pode. Não. Acho não que tá. pode. Não tá ficando. Pode, né? Deve. Não precisa levar no psiquiatra, psicóloga, nada disso. É da idade também, né? Olha, eu sei disso, eu tenho 3. Né? Então, todos eles têm essa época deliciosa que até os 7. Você tá terminando Tá ela. pulando a fase agora. E eu te emendo uma outra pergunta nessa, Rodrigo. A partir dos 7 anos, então, exatamente, conclui-se a reencarnação da criança, é isso? Segundo Emmanuel, é um período que a criança já deixa o aspecto infantil e O espiritual. aspecto né? reencarnação. Reencarnação, exatamente, aqui. E parte realmente para sua missão Começou aqui ali. na Terra. Isso. O espírito fala, e já estou reencarnado. E é muito importante que nessa fase, até os 7 anos, a gente leve eles para o Espiritismo. Porque nessa tua fase aí é que você vai entender. Você começou com 0 ano, né? Você começou com a Menos. Gabi, Menos. né? Você já começou Você já começou na barriga da na mamãe. barriga da mamãe, né? E é muito importante porque a criança não aprende? Claro que aprende. Então lá que a tia Gabi tinha todo aquele Teletubbies lá, que nós pais adultos que participam, não, às vezes não é tão legal, mas para as crianças elas estão aprendendo sensorialmente. Então, aquela história, o Centro Espírita só tem salinha a partir de 5, 6, 7 anos. É um absurdo, porque a gente já perdeu 3 anos de ensino cristão para aquela criança. Alguns hoje em dia já tem, desde o bebê, né? O que é muito Kardec, bom. o Cefa, assim. O que é muito bom. Na verdade, essa questão dos 7 anos é como se fosse uma claque de cinema, né? Que ele bate a claque. Ela vai fechando aos poucos, ela vai fechando do 0 até os 7 anos, ela se conclui. Né? O espírito se liga totalmente ao corpo. E até que não se ligue, ele ainda transita nos 2 universos. Né? Tanto os encarnados como os desencarnados. E para a criança também, ela fica meio... acho que nem confusa não fica, para ela é tudo uma coisa só. Ela tá vendo uma pessoa ali, ela conversa, ela brinca, ela, né, interage de maneira natural. E se alguém perguntasse para nós, mas por que 7, não 8, não 6? Aí eu gosto de pegar a Bíblia Velho Testamento, né? O tanto de 7 que tem na Bíblia, né? 7 Verdade, dias é um da número criação, simbólico. né? 7 dias da semana, Perdoar 7 70 tribos de vezes Judá. 7. Perdoar 70 vezes 7 7 vezes. vezes. Então, não é por acaso que são 7 anos. Então eu vou te falar Deus do é livro perfeito. O As 7 Consolador. trombetas do Apocalipse. 7 trombetas da Apocalipse. Ó, no livro O Consolador, Emmanuel fala do número. Acho que até do número 7, né? Eu não lembro o número da questão, mas também já postei sobre isso. Então dá Você pra viu o gente seminário do estudar isso. Haroldo? Do Apocalipse? Não. Haroldo Dutra Dias tem um seminário que ele fez na Federação Espírita do Paraná. E que ele explica tudo. Tempo, 2 tempos e vai embora, né? Eu já assisti umas 3 vezes e não consegui assimilar muito bem. Mas tem a ver sim. A Bíblia é uma biblioteca, né? Com bastante sentido figurado, mas a gente usa nas aulas de evangelização para ensinar que todas as religiões têm que ter a Bíblia como um livro muito importante. Né? Com certeza. Rodrigo, e a criança ela já nasce com algum dom para uma determinada profissão? Eu não diria dom, né? Eu Uma diria propensão, uma experiências atividade. da vida passada, com certeza. Né? Entra no YouTube agora, você que está em casa, né? E coloca criança de 5 anos pianista. Quantas tem? 3 anos. O 3 Joaquim, quer fazer o quê, Joaquim? O que você quer ser quando crescer? Cri, cri. Ele vai Fica pensar, tranquilo, ele porque vai pensar. tem emprego que Mas eu nem acho- foi criado ainda. Eu acho que nessa questão... Criador de conteúdo. Eu quero Mas ser
Mas eu acho sim, que né? nessa questão, a pessoa está querendo dizer o seguinte: o espírito já sabe o que ele vai ser. É, Né? com dom, exato. E lá na questão 258, quando a gente estuda a programação reencarnatória, né, a gente vai entender que sim, porque existe uma programação. Existe. Né, para que a gente vai nascer aqui, qual que é a função que a gente vai desempenhar. Quem vai ser médico já tem todo um preparo para ser médico. Quem vai Exatamente. ser advogado, jornalista, Quem etc. não pode ser médico, presta e não passa de Não jeito passa. nenhum. Por que que eu presto, pode presto, ser. É a presto e mãozinha não passo? da espiritualidade, falando, não vamos deixar Não, isso acontecer. Porque provavelmente esse espírito já foi Já em outras foi. encarnações médico e abusou. E abusou. Às vezes não soube usar o dom que teve naquela encarnação. Então até para ser poupado não é castigo, é amor. Meu Deus. É igual Deus reencarnar está- homem e mulher, né? No corpo de homem ou no corpo de uma mulher. Porque Polêmica. o espírito, a criança, ela tem o que desenvolve, né? Como reencarnado no corpo feminino e outras atividades e propensões para desenvolver no corpo masculino. E isso não tem problema nenhum, né? Então, sim, profissão tem a ver. Uma mulher carregar peso há muitos anos atrás, hoje tem Sim. equipamentos, né? Não é impossível, né? E assim como homens mais brutos, rústicos, não tinha condição de criar filho. E hoje tem um monte de papais que criam, né? Com maior delicadeza. Isso, com certeza. Então é a prova que o planeta evolui, tudo E a gente está se evolui. adaptando sempre. Né? Sem dúvida. Eu estou aqui vendo a camiseta do Gustavo e do Joaquim. Tem uma frase: há muitas moradas na casa do meu pai. E nas últimas semanas, só para sair um pouquinho do contexto, mas em função da tua camiseta, Sim. a gente viu muito na mídia, né, notícias de que a NASA está provando que já existe vida em outros planetas. No México aconteceu, não sei se vocês acompanharam. Acompanhou, Sim. Rodrigo? Essas Não, notícias não na mídia nas acompanhei. últimas semanas, de que já tem de que Corpos, há né? corpos, mostraram, né, os corpos Então, no eu ainda México. não vi nada comprovado sobre esses corpos, né? Apesar que foi mês passado. Mas de lá pra cá, né? A gente tá gravando assim meio fresco, né? Quando for pro Exato. ar, talvez já tenha tido alguma novidade. Mas eu ainda não vi nada exatamente que comprove esses corpos do México. Apesar que as fotos e as imagens são São bem surpreendentes. Como fortes. assim, Corpo do México? Corpos de ETs. Eles apresentaram ETs que eles capturaram. Na verdade, não é isso. Eu li. Né? Eles encontraram corpos que estavam fossilizados há 1000 anos. Isso. Entendi. Né? E eles apresentaram esses corpos que estão fossilizados há 1000 anos. Mas sobre a NASA, ETs, etc., eu costumo dizer o seguinte: se a ciência continuar avançando do jeito que está avançando, vai acabar descobrindo o espiritismo. E eu já fiz vários comentários também nas redes sobre essas notícias de que é muita pretensão do humano achar que só há não. vida na Terra, né? Sem chance. Não, mas nós temos uma certeza, pelo menos, no nosso sistema solar. Nós temos pelo menos uma. Vai. Só a Terra é um planeta de expiação e prova. O resto já é planeta evoluído. Sim. Porque só a Terra tem Isso, encarnado, por expiações enquanto, e né? provas? Expiações e provas ou provas e expiações? Tanto faz. Mesma coisa. Né? Marte, por exemplo, Chico foi passear lá, né? Humberto de Campos também. Nossa, aprendemos E isso já, também. e já né? já tem sonda lá e não tem ninguém marciano andando por que pra que lá e eles pra não cá, vê, né? Por que a sonda não... Porque lá já evoluiu, né? Então, nossa, explodiu com bomba atômica, virou um deserto. A gente não sabe no plano espiritual como é. É Os uma- relatos de é uma outra Humberto de dimensão, Campos, né? né? É uma outra A dimensão é a coisa mais linda do mundo. Né? E aí, Gustavo, próxima. Ah, para a criança lá. Vamos ver o que o Joaquim fala nessa próxima aqui. Ó. Para você, Joaquim. Você acredita que já viveu nesse mundo outras vezes? Já. Como você sabe disso? Eu não sei, eu só acredito que sim. Porque eu acho que todo mundo daqui não é a primeira vez que você está vindo nesse mundo. Porque senão a gente não estaria tão evoluído como a gente está hoje. É como se a gente tivesse o cacau e o chocolate. O cacau, ele passa por várias preparações para virar o chocolate. É como a gente virando um espírito para ir até o nível que Jesus ficou. Como o cacau, ele passa por várias triturações, primeiro descascado, depois torrado, depois triturado, um monte de coisa até virar o chocolate. Então a gente é a mesma coisa, a gente passa por muitas preparações até virar um espírito muito bom, como o cacau e o chocolate.
Que Sensacional. beleza. Eu não conhecia essa comparação, me surpreendeu. Muito agora. boa a sua Mas comparação. Essa é a né, prova que estão reencarnando espíritos espíritas. né? Então, olha só. Eu me deparo com isso todo Então, dia. nas não aulas. puxando a sardinha pro meu lado, mas o fato de ter crianças falando de espiritualidade, né, com uma naturalidade tão maior do E que uma muitos comparação adultos, tão boa, né? faz de entender, né? Muito. Mostra que a reencarnação é isso. Eu não tenho dúvidas que nós, a nossa geração aqui, anos 70, anos 80, só está mantendo o estabelecimento aberto. Que quem vai tocar mesmo é essa geração aí. Sempre, né? né? Eles vão vindo aí cheio de gás. São Você espíritos tá sabendo disso, né, espíritas, Joaquim? Nessa tua responsabilidade, né? É muito Por quê? interessante, porque na aula, De né, virar esse cacau, virar o chocolate. Você vai ter que deixar de ser igual cacau, vai virar um chocolate. E aí primeiro vira um cacau amargo, até virar um cacau docinho, né? Bugou, né? Mas depois a gente conversa sobre isso. Evoluir sempre, né? Mas é incrível, gente, como em todos esses anos que eu convivo com crianças na sala de evangelização, de todas as idades, né? É exatamente isso que você em casa acabou de ver. Sobre essa... As crianças têm essa consciência de que Tem. a gente já voltou aqui várias vezes, né? Aliás, eu quero complementar essa pergunta num papo que nós tivemos alguns podcasts para trás, que a gente falava se a gente estava sendo espírita pela primeira encarnação, né? Ou se já era a segunda, se já era a terceira. E aí, me lembrando dessa história que eu lembrei agora... Foi no baseado episódio nessa- 8. Foi no 8? Foi. Foi no anterior, então, É. né? Me lembrando pegando carona aqui nessa pergunta, né? Se já esteve aqui outras vezes, me lembro que lá no Kardec, algum tempo atrás, um papai apareceu com uma criancinha para levá-la à sala de evangelização pela primeira vez. Eles resolveram ir no centro e então apareceram lá pela primeira vez. E quando eles chegaram lá, se apresentaram, disseram que não queria ir para a salinha, e o tio Valdo apareceu para levar a criança para a salinha. E a criança disse o que para ele? Não precisa não, eu sei onde é ali, ó. E foi sozinho. Que sensacional. Ela Ou seja, sabia, já visitava ela enquanto já estava espírita. ali, ou então ela já encarnou ali em outras vezes. Não, Já foi nessa linha, se desencarnou e tá voltando. Existe explicação. E ela foi sozinha, ela falou, não precisa me levar não, tio, eu sei onde é. Ela foi andando, virou para a esquerda, subiu a escada. Maravilhoso. Uma vez uma evangelizadora virou e falou assim, ô Leite, eu vou parar. Mas por que você vai parar? Tem algum problema? A gente não está te dando apoio? Não vem criança aqui, vem 3 ou 4 e eu acho melhor deixar com a mãe, porque onde já se viu? Eu dou aula para 2 ou 3 crianças, né? Eu acho que eles não aproveitam tanto assim, eles têm que socializar. E falei assim, irmã, encarnada, eu até concordo com você que só veio elas, mas existem relatos do Chico que a evangelização numa casa espírita, a preparação começa muitos dias antes. Temos posts sobre isso. Inclusive, lá na casa do Evangelizando, os mentores espirituais, através da criança, leva aquele casal, por exemplo, que às vezes está em crise, com a desculpa, né? Aquela desculpa que nada é por acaso, de levar o filho para uma aula de educação moral e uma religião. Você está falando, eu estou lembrando de uma palestra do Divaldo que eu ouvi também há pouco tempo, que ele falou que ele foi para a Áustria fazer uma palestra e não tinha ninguém, além das pessoas da equipe dele. E ele fez essa menção sobre isso. Ele falou assim, olha, encarnados não temos, mas temos muitos... Desencarnados que eles vêm. Temos uma plateia que já estava nos esperando aqui do outro lado do mundo. Temos um livro, que eu esqueci o nome do livro, mas esse livro conta os bastidores de uma casa espírita. E trazendo para o nosso contexto de hoje, da evangelização infantil, conta lá que as mães, né, os espíritos que vão encarnar mulher para ser mães, mas que faliram como mães nas encarnações anteriores, elas são levadas às salas de evangelização infantil para fazer um estágio antes de encarnar e aprender a lidar com a criança, para depois ela encarnar já com esse sentimento de que tem que lidar com a criança assim, tem que levar para a salinha, tem que aprender, né? Quer dizer... e geralmente os espíritos que desencarnaram crianças, muitas vezes eles mantêm essa forma infantil até que reencarnam novamente, né? E realmente elas são utilizadas, né, para treinar, né? Já estava aqui, ó, espíritos que desencarnam como crianças, como eles se comportam no plano espiritual.
Geralmente, né? Geralmente ele passa como criança, né? Mas a não ser que seja um espírito de muita luz. Né? Aí ele escolhe como ele vai ser, né? Eu pulei um aí. Não, eu quero fazer uma pergunta aleatória para o Rodrigo. Você está há mais de 10 anos já na evangelização infantil, né? Nessa reencarnação. Adoro. O que você ouve muito das crianças na sala? Assim, alguma pergunta recorrente? Que você fala, meu pai, ele perguntou a mesma coisa e tal. Tem? Tem. Faz. Joaquim responde. Eu pergunto sempre assim, crianças, vocês têm certeza que tem reencarnação? O que vocês respondem? Sim. Mas uma certeza assim tão cristalina. Mas como que você sabe? Mas tem alguma que eles fazem pra você que é recorrente? Tem. Por exemplo, eles questionam por que na escola não é todo mundo uma religião. E aí? E qual a sua Já resposta? teve várias. Eu falei, Deus é um só e o nosso mestre, que é Jesus, também é um só. Não tem problema nenhum. As crianças, por causa dos papais, vão em lugares diferentes, mas Deus é um só, Jesus é nosso mestre, se somos cristãos, é ele que a gente tem que seguir. Mas isso realmente tem. Ah, mas tio, por que o meu amiguinho não vem aqui, eu não posso ir lá? Eu falei, ninguém falou que não pode. Isso aí são os papais que resolvem, às vezes, que é mais perto de casa. Que realmente não deve ser fácil para a cabeça da criança, né? Que está em casa tentando entender uma coisa e o pai explicando, falando, não, temos que levá-lo. Mas acho que aí vai para a escola, vai para o colégio, vai para o parquinho. Mas eu acho que esse conflito de ter uma informação em casa e outra informação fora de casa, ele se reflete em todos os campos, não só na religião. Né? Então, já pegando carona numa outra pergunta, eu acho que o pai e a mãe devem sim dizer para o filho qual religião naquele momento. Super, acho válido. Super. Filho, você escolheu a sua religião sozinho ou o papai te apresentou o espiritismo? Fala a verdade, Joaquim. Você me apresentou o espiritismo. E o que você achou? Muito legal. Eu até comecei a fazer um canal sobre espiritismo. É verdade. Mas quando você crescer, você pode mudar de religião ou você é obrigado a ficar nessa? Eu posso, mas eu acho que eu não vou querer. É isso que eu ensino para eles. Eu também ensino. Deixa eles livres E para tomar também a decisão falo que eles principalmente para os quiserem. jovens, né? Adolescente, tudo que... Eu acho que o movimento espírita está perdendo um pouco do adolescente, né? Mas enquanto criança, nós espíritas, nós pais espíritas, devemos trazê-los para a nossa religião, mas deixar total liberdade. Porque tem muito pai que foge da responsabilidade, Beck, que fala assim, não, ele não gosta, né? Eu não vou dizer pro meu filho, eu não vou levar ele lá agora, porque eu não posso impor para ele com a religião. Deixa ele, quando ele for maiorzinho, aí ele escolhe sozinho com o que ele quer. É um discurso bonito, mas na prática é um erro gigantesco. Né? Porque quando a criança nasce, o pai não escolhe qual que é o time de futebol. Tá? Exato, ia fazer. Lembrei que você me falou isso. Eu costumo dizer para os adolescentes, né? Que eu sou já compra a camiseta, já compra a roupinha da cama. O pai escolhe o time que vai torcer, o pai escolhe o dentista, a escola que vai estudar, a roupa que vai pôr. O pai escolhe tudo, a cor do quarto. Faz né? todo sentido. Mas por que não escolhe a religião da criança? Né? Então, isso é uma missão, né? Uma das missões dos pais é encaminhar o filho a Deus. Apresente Deus mais do que uma religião. Apresente é Deus. Cobrado da filho, gente, né? Não fazer isso. E se você tem alguma crença, leva o seu filho para sua crença, mas deixa a porta aberta, porque se amanhã depois ele entender que não é esse o caminho, ele tem o livre-arbítrio de escolher. Né? Mas sim, a gente deve, sem dúvida, escolher. Você teve essa opção na sua infância? Ou não? Como é que foi? Meus pais, eu fui criado num lar católico, né? Meus pais já me encaminharam para fazer todos os a crisma, a primeira comunhão, fui para a catequese e achei muito válido, porque depois eu fui descobrindo a religião, a importância de se ter uma e fui me identificando com o espiritismo, naturalmente. Mas foi muito válido para mim criar num lar que existia religião, existia um Deus e eu fui buscá-lo. Sim, eu tive um episódio de uma amiga, trabalha conosco lá no Cefa, né? Que o filho adolescente, já quase maior de idade, 16 anos, foi para a Igreja Católica. Porque lá tem música, porque lá tem show, porque tem espiritismo, tem as amiguinhas, né? E ele foi pro Ministério da Música e ela tava um pouco aflita, né? Falei, irmã, ainda bem que ele foi para lá, né? Isso. Porque se lá ele tá se encontrando com Jesus, não tem problema nenhum. Que bom. Mas uma coisa te dou uma dica, a chance dele voltar pro espiritismo na dor é enorme. Porque o espiritismo né? Consolador prometido mais do que qualquer religião. Eu atesto isso.
só o espiritismo nos traz o conforto naquela hora pior de todos, por exemplo. Eu vim pro espiritismo. Por que o meu filho morreu e o do outro não? Só o Esse- espiritismo tem a resposta. Eu vim para o espiritismo na dor. Eu voltei pela dor. Voltei com a Scania de frente. Deixa eu botar esse aqui na sinuca agora e vale Vamos vale ver, pra Joaquim. todo mundo, hein? Por que a gente Ele nasce responde tudo. criança? Por que a gente não nasce adulto já de vez? Já não nasce com uma maturidade já mais alta? É a pergunta que tá aqui, ó. Foi feita lá no nosso Instagram. Por que a gente tem que nascer e passar um período como criança para depois virar adolescente e adulto? Porque quando a gente nasce bebê, criança, né? A gente nasce e aí a gente vai evoluindo. Se a gente fosse adulto, como é que a gente ia saber falar? Como é que a gente nascesse adulto? A gente não ia ficando menores. A gente não ia ter que abrir a barriga da mãe pra voltar lá pra dentro. Meio louco, senão eu não entendi nada. isso é do que ele bíblico falou lá. também, né? Eu meio que consegui captar uma mensagem aí. Você tem alguma ideia, Rodrigo? É como Por que se- a gente aqui nesse planeta tem um período de infância até um pouco grandinho perto dos outros? Pode falar. É como. Calma aí, deixa eu lembrar. É porque a gente tem que ter mais tempo de vida pra evoluir, porque a gente demora muito Isso. pra Eu tenho uma pergunta pro pra Joaquim. reencarnar. É como se, ó, a gente fosse Ó, Zé. isso daqui, a gente fosse isso daqui. Mas peraí, deixa eu perguntar pra você. O teu espírito é de criança ou é de adulto? O teu corpo é de criança, nós estamos vendo aqui. Mas você, lá dentro, ou em volta, qualquer lugar que... Aí, meu filho, Você é o espírito de... Fala o que você acha. Quantos anos tem o seu espírito? O teu corpo tem 7, mas o teu espírito? tá isso, Mais ou menos que 7. mais de séculos. Então o seu espírito é adulto ou é criança? Olha, se eu for comparar com a época lá de Vou fazer outra Deus, pergunta melhor. Você é mais velho que seu pai? Ou tem jeito de você ser mais velho Tem. que seu pai? Tem. Depende do ponto de vista. Você viu a certeza? Depende Por do que ponto de Seu vista. espírito Por que depende do ponto de vista? Porque se eu olhar pelo lado material, não. Se você olhar pelo lado Espiritual, não, tá certo? espiritual, tem. Isso. Muito Então, bem. respondendo a tua pergunta, né? O espírito, Vamos colocar ele- uma salva de palmas aí. ele no fundo. reencarna, né? Num corpo infantil, porque biologicamente o espírito é apagado, ele é condensado. E é ali que, primeiro, a gente, enquanto adulto, não vê o espírito adulto Dentro da criança. dentro da criança, vê a Na criança, vê né? a angelitude, tem paciência, ensina. Porque imagina se a gente encontrasse um espírito de 80 anos, rabugento, né? E identifica... Nós, enquanto pais, né, adultos, não ia ter paciência. Antes de nós fazermos a pausa para os nossos patrocinadores, deixa eu só fechar essa daqui. Quero colocar mais uma questão também, como você disse agora há pouco, que nesse universo, não sei se foi assim que você disse, a Terra é o único país para as expiações. Vamos lá para Júpiter. Eu estudei Júpiter esses dias. E lá, todos os planetas também têm o período de infância. Mas na Terra é onde esse período de infância é mais prolongado. Nos Isso. outros planetas a infância é mais curta, porque precisa, né, de passar pela infância. Mas lá é mais curto por quê? Porque o espírito já é mais pronto, já está mais maturado. Então aqui precisa de uma infância um pouquinho mais longa. Já virou um chocolate lá, né? Já é virou um chocolate. Na fase ao de leite. regeneração. Né? Então precisa de uma fase um pouco mais longa aqui para que tenha um período de receber mais informações, de estar mais disposto aos novos conceitos, para que ele vá se preparando. Então aqui a gente tem uma infância um pouquinho maiorzinha do que nos outros planetas. Pai, depois a gente vai falar do nosso... Eu posso dar aquele exemplo que eu tava falando? Vai. É como se a gente Lembra. fosse isso daqui, esse fosse o nosso tempo de vida e esse fosse o tempo que a gente demoraria pra reencarnar. É como se fosse isso. A idade porque- do espírito, por isso, o teu espírito é mais velho, é isso? Não, é como se a gente... Ó, Ele esse está querendo dizer assim, a gente demora muito para reencarnar. é tipo... Por isso que tem que passar pela infância, tem que ser lento, não é isso? Não é isso? Pra conseguir
E parece lento mesmo, né? A hora não passa aqui no plano material. Um pouquinho desse tempo gigantesco que a gente tem que demorar para reencarnar de novo. Muito bom. E existir, muito bom. né? Milhões de anos. Vamos fazer uma pausinha, a gente Vamos lá. precisa fazer um lembrete dos nossos patrocinadores aí. Isso, fique à vontade. Já está até aqui na tela. Vou pedir para o Lucas pausar, se possível, viu, Lucas? Deixar aqui na tela que estava passando antes disso, do nosso amigo Newton Stuck, lá da Casa Espírita Gabriel Martins, da editora Espírita Gabriel Martins, que você acessa o site CEGMeditora, já vai chegar aí, .com.br, para que você possa ter acesso a todos os títulos da editora, os livros de autoajuda, livros de mensagem, livros de psicografia, não só pelo Newton, né? Mas por outros médiums também, pelo Dimas, que é o mentor espiritual do Newton, pelo Gabriel Martins, né? Que dá o nome a todo esse trabalho. Então vale a pena você entrar lá, conhecer os títulos, e aí você pode, lá tem um número de WhatsApp, você pode pedir o seu livro, conversar com eles, e você vai receber os melhores títulos do mercado. Exatamente. E já adiciona o Newton no WhatsApp, que recebe mensagens também. O pessoal não acha. Eu vou te dar a dica por que vocês não acham o Newton lá no WhatsApp, não. Instagram. Porque coloca lá, é Newton_Stuck, né? Mas você coloca lá e não é o Newton, não dá certo. Então, se você quer achar o Newton, não briga comigo, aí vai chover de gente aí no teu Instagram. É Newton 2 underlines. Underline, Stuck. Não me ative para isso. As pessoas vão só Newton, porque olham lá, é escrito, né? Newton underline Stuck. Mas é Newton underline Stuck. Aí você acha isso, tá vendo? Bacana. Muito bom, ó. Grande, Só aquela menção rápida também, não posso deixar de mencionar as nossas canecas aqui lá da loja da CIA. Sim. Pelo apoio também, que nós estamos aqui todos aí com as nossas canecas. Beleza? E nos seguir nas redes, né, gente? Acionar o sininho lá do YouTube para que você, assinando o canal, chegue mais fácil a você esse podcast. Com o seu like também, né, Gustavo? No YouTube, no Instagram, e você que está nos assistindo aí. Pode isso, Kardec. E que quer aparecer aqui na nossa televisão, quer aparecer nas nossas redes sociais, que quer apoiar o nosso projeto, entre em contato pelo direct, que você vai ser muito bem-vindo aqui. Nós estamos precisando de apoio e de ajuda sempre. O tempo todo. Certo? Vamos continuar com as perguntas. Vamos lá. Rodrigão, no Dia das Crianças, as crianças desencarnadas visitam as famílias? Boa. Eu acho que não só no Dia das Crianças, né? Porque... Você vai fazer puf, puf, puf no ar, viu? Puf, puf. Tira a mão. Mas é ótimo, na criança é bom. A criança pode, né? Fazer puf, puf. Mas o pensamento, né? O pensamento, né? Da mãe, por exemplo, que está temporariamente separada do filho, pode atraí-los, né? Então, sim, é possível que a criança visite a mãe. Dia das Mães, né? As mães que já se encarnaram, visitam os pais. Mas não porque é o Dia das Crianças, é um dia específico para a criança estar lá. Não. Ela pode vir outros dias também. Eu acho que o fato de um pai, de uma mãe que teve o filho que voltou um pouquinho antes da hora, porque a gente, enquanto pais, não é feito para isso, né? Ver o filho ir primeiro que a gente, né? Não. É uma prova muito difícil. Então, o fato de ver os outros pais diante dos filhos remete à lembrança que atrai, né? O pensamento, através do pensamento, eventualmente o espírito ali. Mas se você está nessa condição aí de saudade do seu filho, faça uma prece. É totalmente... Pode chorar de saudade, não tem problema nenhum. Saudade boa, né? Saudade boa, né? Boas Não lembranças. de revolta, né? Contra a vontade a de determinação. E né? é o que você falou inicialmente, né? A doutrina espírita nos dá esse afago, né? Com a certeza de que a vida continua. Exatamente. A gente consegue passar com talvez menos dor, não é? Que a separação é temporária, né? Porque É que sofrer o tempo todos aqui- nós vamos quando você tem essa, né? A morte com a distância, mas enfim, aí você tem essa compreensão, penso eu, porque eu me abasteci muito na doutrina espírita quando perdi minha mãe agora. Todo mundo volta
pro espiritismo. A dor a gente sente. Às vezes você, Quando mas precisa você é de espírita consolação. e tá assim, doído, sentido, chorando. Não quer dizer nada. Todo dizer mundo nada. sente dor, todo mundo chora. E eu conheço muitos todo espíritas mundo- que sofrem muito por conta de mortes de entes queridos, viu? E até se culpa. Nossa, mas eu sou espírita e agora nesse momento eu tô assim, natural. Nós somos humanos. Antes de ser espírita, Tem somos uma amiga, humanos. inclusive, que... Ainda temos a peste de egoísmo, de querer um doente numa cama, aqui do nosso lado, ao invés de reconhecer que ele lá no plano espiritual, que passou por essa prova difícil, Vai estar melhor do que aqui. vai estar melhor do que aqui. É o nosso egoísmo, né? Joaquim, o que é médium? É uma pessoa que tem a capacidade de conseguir ver espírito. E esse nome ele tem a ver com essa capacidade. Por quê? Porque a gente... Eu não sei se a gente é médium, mas médium tá lá no meio. Tá lá no meio. Você já me explicou isso. A gente tá aqui, tem os médiums no meio. Por isso que chama médium, porque tá no meio. E tem lá os espíritos. Isso. Porque o médium é o meio com uma mistura dos espíritos com a gente, que é O médium é porque tá no meio, né? Tem o espírito precisa chegar numa outra pessoa, então passa pela intercisão, tá certo? Intercessão. Intercessão, obrigado, né? De alguém que está no meio, ele faz o meio entre os dois. É como o espírito, perispírito e corpo. Mais ou menos. Essa é a nossa composição, Eu perguntei basicamente. isso porque eu quero colocar para você uma outra pergunta, que já está aqui na sequência. Como lidar com crianças médiums? Ah, com certeza levando pro centro. Por quê? Porque lá no centro ela vai ver que isso é normal. Né? É um normal, porque a mediunidade é mais um sentido, né? Então, tato ou olfato não são sentidos? São. Mediunidade é outra. E todo mundo tem mediunidade. E criança até os 7 anos, então tá mais aflorado ainda, né? Mas o que fazer com uma criança médium? Primeiro, não achar que ela é doente, que ela tem problema mental, né? Que ela tá delirando, né? Porque é fácil, né? Ciência, filosofia e religião. Então, por exemplo, há crianças que contam como foi a sua vida passada. Ela lembra claramente. Ou comunica com o espírito que diz coisas que ela, enquanto criança, não teria como saber. Principalmente em família, né? Ah, você estava com um vestido rosa quando eu desencarnei. A criança tem 7 anos e o desencarne foi há 30. Como é que você explica isso? Não está delirando, é cientificamente comprovado que era uma verdade. Por exemplo, tem uma foto, 30 anos atrás já tinha foto colorida. E não tem problema nenhum. Encaminha para casa espírita, porque mediunidade também, sem direção, sem conhecimento, pode se tornar obsessão, pode se tornar algum problema patológico, né? Psicológico, patológico. Mas encaminhar para o centro. Acho que né? o caminho é esse mesmo, né? A primeira coisa é evangelizar essa criança. Evangelizar. Evangelizar essa criança. Exato. Mas tem algumas coisas que a gente não deve fazer, né? A gente não deve sugestionar a criança ao mundo dos espíritos, como De se jeito tudo nenhum. fosse espírito. De jeito Então a nenhum. gente tem que evitar os extremos. Ciência, filosofia né? e religião. A gente tem que evitar os extremos. Aquele extremo assim, nossa, você tá vendo, meu filho? Quem tá aí? Conta pra mim, é um espírito mesmo, meu filho, você tem uma Não, começa a pedir capacidade. dica, né? É. O espírito acha que eu tenho que jogar na loteria? Meu filho, você é especial, você nasceu com um dom, né? Esse aqui é um extremo que a gente deve evitar. E o outro extremo também, para com isso, menino, você tá ficando doido. tá ficando doido. Né? Então a gente tem que evitar Imagina o os tanto que o extremos. Chico Xavier sofreu. Pensando Tá aí nisso no filme. agora. E no Tá no Divaldo filme. também, A que gente tá tem no que filme. evitar os extremos, lida com naturalidade. Poxa, meu filho é mesmo? Pô, que bacana. Ó, fala um oi pra ele, fala que ele é bem-vindo, muda o assunto, desviou, acabou, morre ali, né? Não deixa tomar corpo aí no paralelo, você leva pra evangelizar. E procurar uma casa espírita, porque essas casas, por exemplo, Kardec, o Cefa, entre outras ótimas casas aqui em Rio Preto, se você é daqui, existem médiuns experimentados há 30, 40 anos que vai analisar e sentar com essa criança e, mediunicamente falando, interpretar essas E reações, ajudar, né? E auxiliar. ajudar. Que o importante é isso, você buscar um caminho que tenha ética, que tenha estudo, que é uma casa espírita séria. Mas É o não que a gente tratar sempre como fala. aberração, né? Jamais. Perdão, você ia falar alguma coisa? Eu te cortei. Não, ia só lembrar a história do Divaldo, ele criança, que ele viu, né, a avó
E a mãe fica desesperada, porque fala, meu filho logo tá no começo louco, do meu filme. filho tá completamente louco. Não sei o quê. Aí ele fala, não, ela tá aqui, mamãe. Mas que roupa que ela tá usando? Aí ele descreve a roupa que ela foi enterrada, até o camafeu. Que tinha uma flor. Que ela tinha um camafeu, um broche. Tinha uma pinta, parece. Aí a mãe desmorona, né? Fala, meu Deus, é ela mesmo que tá aqui. O que ela tá falando, filho? Aproveita. Ela fala. Traz pra mim. Essa é uma cena, né? Muito boa. Como evangelizador, vou fazer a pergunta para os dois, não sei para quem que vai primeiro, né? Vai para você primeiro, depois dessa pergunta eu quero que você complemente. É positivo o pai e a mãe irem junto à sala de aula da criança, ficarem lá ou não? Depende. Por exemplo, nós temos uma aula que chama Evangelho no Lar. Então, sim, essa aula é pra com família. os pais. Com os pais. Mas, no geral, a Casa Espírita ela oferece ensinos adaptados a todas as idades. Então, o pai e a mãe, por bem é melhor assistir uma palestra e o filho assistir a evangelização, exceto o bebê. Porque a evangelização de bebês, a evangelização é para os dois. E o melhor tem que ir junto, tem né? que ir junto. E alternar. Um dia o pai, na outra semana a mãe. Eu, como sempre fui evangelizador, eu não consegui ficar na sala de evangelização de bebês. Mas o Gu ficou. Né? Lá na sala da Gabi. Né? Se alternava com a Giovana, né? Às vezes os dois juntos. Isso. Mas sim, Porque então, respondendo, são esses extremos. Tem pai que fala assim, não, eu quero ficar junto com meu filho aqui na sala, não vou deixar ele sozinho não, quero ficar aqui do lado. É o caso E que aí? a criança está fazendo birra. É totalmente desnecessário. Um primeiro dia, primeira vez que o filho foi e está com medo, não conhece a criança, vá lá. Mas o pai não faz isso na escola. Por que vai fazer no centro? Não fica junto na sala, né? A criança chora um pouquinho, mas ele vai embora. Mas comigo não tem jeito não. Eu falo, mãe, Deixa ele aqui, mãe. pode deixar comigo, qualquer coisa eu te levo lá. Ô, Rodrigo, me fala uma coisa. O que você acha mais complicado? Você evangelizar, educar a criança para uma religião ou educar para a escola, para uma matéria, por exemplo, português, geografia? Não sei. Não sou professor de escola. Eu te pergunto isso porque eu fico pensando, porque já é complicado você educar, né, a criança para o mundo. Aí você explicar de tudo isso, do mundo que a gente acredita, da religião, de Deus, eu tiro o chapéu para quem consegue fazê-lo, viu? Vamos perguntar para a criança. Você acha mais interessante ir na escola, estudar as matérias que você estuda na escola, ou ir na evangelização aos domingos? Depende, educação física ou matemática? Pronto, tá respondido. Educação entendemos. física, qual tá mais legal? Educação física ou ir no centro? Estudar religião? O mais Estudar espiritismo. importante é ir no centro. Mas o mais legal é estudar educação física. E matemática? Tudo é importante. Matemática. Não é legal. Mas, ó, o Tio Leite falou uma coisa legal ali. Tudo é importante. Tudo é Tudo tem a sua hora, né? Tem Agora, hora- mais legal, eu concordo com você. Tem a hora de jogar bola, tem hora de estudar matemática, tem hora de ir no centro. A gente não pode também colocar uma criança e querer ficar macetando ela. O que é com mais informação legal? A hora do religiosa. valendo bis ou a hora do Nossa, eu da não educação gosto do física? valendo bis que vocês fazem, viu? Para com isso, gente. Pô, não é barganha. Eu apelo. Para eu com apelo. barganha. Ô, eu centros apelo. espíritas, Nossa, para uma com caixa de barganha. bis aqui agora. Né? E outra, a gente fica a semana inteira em casa, tentando reduzir o doce, o Doces. açúcar. Não, né? na sala do tio Leitão. Jura? a gente Eu ia trazer um monte de fim, um monte de doce. Ah lá, Olha, tá eu vendo? já tentei, Aproveitar o dia das crianças, né? cenoura. Ah, Com as mini cenourinhas. mas também... Não foi. Mas também é barganha. Vamos parar com a barganha, gente. competição. Não é barganha. Competição. Porque quem não responde certo não ganha. Tá bom, esse aqui chega cheio de bis, todo domingo. Ele responde tudo, mano. Tem dois motivos. Ele até. Porque eu respondo e porque eu faço de saliçar os Sabe outros tudo, doces. aprende em Você sabe de casa. um doce pros outros? Bom saber. Eu não sabia. E aproveitando isso, Joaquim, o que você vai pedir hoje no Dia das Crianças? Você vai querer o que exatamente? Um chocolate depurado, um abraço, um lanche caprichado? O que você prefere? Pode ser tudo também, tá vendo? Tudo. O Não, combo, né? Não. Tem que escolher. Escolhe. Chocolate, Dá abraço, dica, dá presente. dica, porque o pai tá aqui, ó. Né? Alô, mãe. Alô, mãe. Eu vou querer... Não sei. Tudo. Falou, hoje eu mereço tudo. Pai, né? Pai limpando a criança sempre. Sempre. Rodrigão, você falou de crianças desencarnadas, né? Que pais ficam numa situação bastante difícil, a gente compreende, realmente é, né?
Mas crianças desencarnadas podem pedir, podem voltar na mesma família? Sim, com certeza. Com certeza. Tudo é possível na lei de reencarnação. E tudo está ligado a vários outros requisitos, tais como merecimento, adiantamento a mais ou a menos daquele espírito reencarnante, a prova que aquela família pode passar. Então, por exemplo, abortos voluntários. Geralmente é o mesmo espírito que tenta várias vezes, né? A minha mãe mesmo diz que eu desisti umas 4 vezes antes de vir. Ela falou, tenho certeza que era você. As 4 vezes que eu não queria. Que eu perdi. Tá com medo, é, bichão? Eu falo pra mãe, você acha isso? Teve. Dona Isabel, oi mãe. Pra ela, eu ainda sou criança. Uma criança de 44 anos que dá trabalho até hoje. Olha, nós estamos quase chegando no final. Já? Passou rápido, nossa. né? Passou rápido. Faltou alguma coisa aí que não podia deixar de Faltaram falar? várias perguntas. Na verdade, aqui sim, pra gente quero agradecer responder. desde já as perguntas que o pessoal mandou, foram muitas. A gente não consegue colocar todas no ar, né? Apesar que Mas muitas depois são- você faz os seus rios Não e explica. prometa Você não me isso, mandou não. nenhuma pra eu treinar. Não, acho que não. antes, né? Não, prometa Vocês isso. dois, vários Não, temas. mentira dele, eu não vou responder. todos. Próximo programa a gente vai falar sobre os seus rios, porque tem vários temas ótimos lá. Vamos. Já vou deixar esse gancho. Ó, então, assim, deixa eu colocar mais uma aqui, que está no finalzinho, para você arrematar. Quando iniciar a evangelização infantil? No 0 ano. Aliás, no ventre. Da mamãe grávida, né? Já ainda é o 100. Existem Então, tá casas fazendo já. certo. Existem casas já que já estão promovendo a evangelização no ventre. No ventre. Sim, eu conheço alguns trabalhos nesse sentido. Como assim? Sheila Passos lá. Quando do a Serla, mamãe está em grávida, BH. né? A criança nem nasceu ainda, mas ela já vai para o centro fazer o acolhimento Como? dessas gestantes. Não, ela vai para o centro grávida. E lá ela já tem aulinhas. Na barriga. Então, mas o bebê ficou lá dentro. O bebê se aprende escutando na a aula. barriga? Por quê? Então, ó, quer ver só? Aonde que está o bebê? Quando a mamãe está grávida, ela já tem espírito ali ou não? Já, faz muito tempo. Vai para continuar certo? Faz muito tempo. Porque o espírito, ele não morre, ele é imortal. Isso. Assim como a gente pode comparar. Mas a hora que ele é um feijão, lá dentro. Você lembra a sua irmã? Do desenho dela de feijão? Como assim? Não, acho que ele não pegou essa foto. Ele não pegou? É, Essa- meio próximo os dois de É, idade. muito assim. próximo? É. Vocês não mostraram a irmãzinha feijãozinho? Aí ele era Acho que pequenininho, não. né? É. Então, assim, se tem espírito sempre, a mamãe pode ir ao centro, o espírito vai estar já ligado àquele ventre, né, de uma forma ainda mais superficial, está se ligando ainda, mas ele já acompanha, já vai recebendo as primeiras Sim. impressões. Então, respondendo, no ventre já é possível. Muito bom. E você? O que você quer falar para fechar o programa? Você gostou? Como é que foi a sua experiência? Primeira vez de podcast. Eu gostei muito e quero vir mais vezes. Ó, já se convidou, você viu? Já Vai se convidou, vir. você vai vir. Obrigado, viu, pela sua participação. Eu gostei Isso, muito de muito você obrigado. vir. Agradecer o Leite também. Por ter Não, foi top, ainda bem que ele estava aqui. comigo. tirado um tempinho na sua agenda para vir aqui conosco. Não, trazer o seu muito conhecimento. bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Se quiser fazer algumas Obrigado. considerações, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, a porta aberta para você. A consideração é a vocês pais, né? Não deixem de levar os filhos para a nossa evangelização. E para você que quer trabalhar numa casa espírita, a evangelização está contratando. Sempre. E paga como? Paga em bônus horas em dobro. Ó, mais do que dar passe, mais do que fazer palestra, com certeza. Porque a missão Não, é eu falo assim, difícil. eu tenho mais cuidado com meia dúzia de cabecinha e 12 zoinhos do que um salão com 600 adultos Imagina. sentados. Eu acredito. Porque também. esponja, né, cara? Eles absorvem tudo. É Sem isso aí. demagogia. Vamos agradecer mais uma vez a você Sensacional. que esteve conosco aqui, mais uma vez nessa edição, o nosso 9º episódio. Nono do episódio Podcast. já. Você pode já acompanhar a gente também nas redes sociais, Já. no nosso Instagram e no nosso YouTube, que é o mesmo endereço, né? Pode isso, pode Kardec. estar aqui passando aqui na tela para Isso, você Kardec. ver, pode isso, Kardec. Muito obrigado. Não deixe de curtir, de comentar, de se inscrever. E de nos apoiar, se e você de nos puder. apoiar. Certo? Que é o mais importante também. É isso. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Até Valeu, a próxima. gente. Obrigado pelo convite. Valeu.